graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo nos abençoe neste momento. Amém. Imaginem a seguinte situação. Um pastor fiel, um pastor consagrado, ele entra na igreja, senta num dos primeiros bancos, inclina a cabeça para o alto, estufa o peito e convicto faz a seguinte oração: Senhor, eu te agradeço porque não sou um ladrão, porque não sou injusto, porque não sou adúltero, porque oferto regularmente. Não sou como este drogado no fundo da igreja. Te louvo porque tenho vivido de forma íntegra e consagrada. Enquanto isso, lá no fundo da igreja, sentado no último banco, prostrado, cabisbaixo, um drogado. Alguém que não costuma frequentar os cultos, talvez até roube de vez em quando para sustentar o vício. Além de, óbvio, fazer muitas outras coisas erradas. Por coincidência, naquele dia, ele achou a porta da igreja aberta e decidiu entrar. Ciente dos seus próprios erros e pecados, ele humildemente faz a seguinte oração: Senhor, tenha compaixão de mim, porque sou pecador. Qual destes dois receberia o perdão? É mais ou menos isso que Jesus ilustra na parábola do fariseu e do publicano, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Um fariseu que vai lá na frente, todo orgulhoso, fala de si para si mesmo, como diz o texto. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Esta foi a oração do fariseu. Enquanto isso, lá no fundo, o publicano, que nem ousava levantar os olhos, ele batia no peito em sinal de contrição e arrependimento e fazia a seguinte oração: ó Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. E aí Jesus conclui que o fariseu não recebeu o perdão, mas aquele publicano que era desprezado, rejeitado pelos fariseus, este foi para casa com o perdão. É óbvio, né? Quem receberia o perdão e quem deixaria de receber o perdão. Não é nenhuma novidade para nós. Mas isso chocou naquela época para as pessoas que ouviram Jesus contando essa parábola. Especialmente em razão da afirmação final de Jesus, quando ele diz que o publicano foi perdoado e o fariseu não recebeu o perdão. Por que isso impactou, chocou aquelas pessoas? Porque os fariseus eram os mais fervorosos seguidores da lei. Eles eram extremamente rigorosos em todas as suas práticas religiosas. A maioria das pessoas via os fariseus como adoradores exemplares. Pessoas que certamente tinham a aprovação de Deus. E de repente Jesus diz que justamente esse religioso exemplar não havia recebido o perdão de Deus. E se não bastasse, ainda diz que um publicano, um cobrador de impostos, alguém que era mal visto por todos, acusado de ser vigarista, trapaceiro, ladrão, traidor, ou seja, um verdadeiro pecador. Jesus diz que justamente ele foi para casa com perdão? Como assim? Isso foi chocante para muitas pessoas. E aí é preciso também a gente pontuar que aquele fariseu, ele, em sua oração ou em seu autoelogio, ele não falou mentiras, porque aparentemente ele fazia aquilo que ele mencionou. Ele não roubava, ele procurava ser alguém justo, não adulterava, jejuava, dava o dízimo. Na verdade, pelo que alguns comentaristas bíblicos registram, os fariseus eles iam até além do que a lei determinava. O jejum, por exemplo, era ordenado 1 vez ao ano. Eles jejuavam 2 vezes por semana. O dízimo, eles não davam apenas o dízimo da renda que eles tinham, mas inclusive da comida que compravam. Por exemplo, se eles compravam uma comida para a semana, 10% disso eles ofertavam.
Eles eram extremamente rigorosos, zelosos no cumprimento da lei, iam além. A conduta deles diante do povo era de fato exemplar. Qual é então o problema? O problema é que eles confiavam em si mesmos. O problema é que eles se consideravam justos diante de Deus por causa daquilo que eles faziam. E se isso não bastasse, eles ainda desprezavam não apenas publicanos, mas qualquer pessoa que não seguisse essa vida que eles levavam. E essa prática que começou entre os fariseus, infelizmente, acabou também contaminando a maioria dos judeus mais fervorosos, mais zelosos, mais religiosos, que passaram também a seguir esse modelo dos fariseus. E a parábola que Jesus contou ilustra muito bem essa falsa espiritualidade que muitas pessoas viviam naquela época. As palavras do fariseu são, como eu já disse, muito mais um autoelogio do que de fato uma oração. E, na verdade, nós percebemos que o fariseu ele encontra satisfação diante de Deus por causa da sua suposta vida correta que levava. E ainda por isso ele acaba desprezando o publicano que estava no fundo do templo. Aquele fariseu foi orgulhoso diante de Deus e desprezou o seu próximo. Por isso ele não recebeu perdão. Enquanto isso, o publicano que foi desprezado, é óbvio que ele não era perfeito. É óbvio que ele tinha erros e pecados. Mas a postura dele foi diferente. Ele ficou em pé lá de longe, nem ousou levantar os olhos, batia no peito não em sinal de orgulho, mas em sinal de tristeza, de contrição, de verdadeiro arrependimento. Ele confessou os seus pecados, implorou por misericórdia, por perdão. Ele foi humilde, reconheceu sua dependência e por isso ele pôde ir para casa como perdão. Essa parábola que Jesus conta, ela nos ensina que o nosso relacionamento com Deus, ele deve estar baseado em humildade e dependência. Jamais em orgulho, em arrogância ou desprezo. Ninguém pode, a exemplo do fariseu, contar vantagem diante de Deus, se orgulhar por supostos feitos memoráveis. Ninguém tem condições de fazer isso. Você pode até olhar para o outro, olhar para o seu próximo e chegar à conclusão: eu sou melhor que você. E nós muitas vezes temos essa tendência. Olhar, como eu perguntei para as crianças, né? Não, às vezes a gente não se acha melhor do que os outros? Sim, às vezes essa é uma tendência que a gente tem. Nós temos essa liberdade, Deus não nos proíbe disso. Mas isso pode ter consequências. Nós podemos até nos considerar melhor do que os outros, mas nós jamais devemos nos atrever a contar vantagem diante de Deus por causa disso. Diante de Deus não existe ninguém mais nem menos pecador. Somos todos igualmente pecadores. Deus não faz distinção entre pecado. Não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado e todos somos pecadores. E a partir do momento que nós reconhecemos isso, que somos todos igualmente pecadores, nós também não temos o direito de usar a liberdade que Deus nos dá para nos considerar melhores do que os outros. Muito menos de desprezá-los por causa disso. Porque isso, no fim das contas, é o quê? Hipocrisia. A mesma coisa que faziam os fariseus. Diante de Deus, a nossa postura, ela sempre deve ser de humildade. Nós devemos nos aproximar diante dele prostrados, cabisbaixos, com reverência e total confiança, assim como fez o publicano, o cobrador de impostos. Não temos do que nos orgulhar diante de Deus. Pelo contrário, temos apenas a lamentar por causa dos nossos muitos pecados. A nossa oração deve ser como a oração do publicano. Senhor, tenha pena de nós, porque somos todos pecadores. A nossa esperança de perdão e salvação jamais deve ser colocada naquilo que fazemos de bom. Porque nesse caso seria necessário perfeição. E qual de vocês é perfeito? Existe algum ser humano perfeito? Não existe.
Aquele fariseu da parábola, ele certamente fazia todo o possível para cumprir aquelas coisas que ele menciona em seu autoelogio. Mas ele jamais teria capacidade de fazer essas coisas perfeitamente. Ele menciona que não roubava, mas o que nós aprendemos do 7º mandamento? Roubar não é simplesmente tirar dinheiro. Quando você tira vantagem, quando você prejudica o seu próximo, você já está roubando. E certamente ele também já havia pecado contra este mandamento. Ele também menciona ser justo, que não é injusto, mas qual é a pessoa sobre a face da terra que nunca praticou nenhum ato de injustiça? Ele menciona que não é adúltero, mas o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte sobre adultério? Não é apenas a consumação do ato, o ato de traição e infidelidade, mas o próprio desejo impuro já é pecado de adultério. Ou seja, aquele fariseu não era nada inocente. Ele era tão pecador, ou quem sabe até mais pecador do que aquele cobrador de impostos. Mas talvez ele até reconhecesse isso, talvez ele até tivesse consciência disso, de não ser assim tão santo quanto ele queria demonstrar ser. Talvez até por isso ele jejuava muito mais do que era ordenado. Vocês lembram? A ordem era uma vez por ano, ele jejuava 2 vezes por semana. Talvez até por isso ele dava o dízimo de absolutamente tudo, inclusive daquilo que era comprado, e não existia ordem para isso. Dar dízimo do que se comprava, dos alimentos. E o que nós percebemos com isso? Que ele estava querendo negociar com Deus, barganhar com Deus. Bom, eu posso falhar em alguns aspectos aqui, mas eu compenso em outros. Será que é assim que funciona o relacionamento com Deus? Eu falho aqui, mas compenso ali? Não é assim. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é um coração humilde, contrito e arrependido. E aí, se nós olharmos para nossa vida, para nossa conduta, será que nós muitas vezes também não agimos de maneira semelhante aos fariseus? É claro que todos nós falhamos. Isso ninguém aqui vai contestar, eu não sou pecador. Todos somos pecadores. Temos nossas fraquezas. Nossos pecados de estimação, aqueles pecados que nós sabemos que é errado, mas acabamos sempre de novo caindo. Temos sim, temos que admitir. Não que a gente se alegre com isso, isso nos inquieta, nos deixa tristes, mas a gente acaba pecando sempre de novo. Reconhecemos isso. Mas nós caímos numa armadilha ainda mais perigosa quando nós começamos a achar que podemos compensar alguns pecados. Eu falhei aqui, mas eu vou compensar ali. Como é que nós podemos talvez também usar isso? Talvez até inconscientemente. Agora eu vou ao culto. Eu vou com mais frequência ao culto. Cometi um pecado, vou com mais frequência ao culto. Agora eu vou fazer uma oferta especial, vou fazer um voto, vou ajudar alguém que precisa. Percebam, a gente cometeu um deslize e tenta compensar. Muito cuidado, porque de certa forma era isso que os fariseus estavam fazendo. Tentar barganhar com Deus, mas não é assim que funciona. Não é pelas nossas boas ações que nós vamos pagar pelos nossos pecados. Não é a gente que paga. Ir ao culto, ofertar, fazer um voto, ajudar quem precisa, não é em si algo ruim. Claro que não, são coisas boas e recomendáveis, mas se tornam prejudiciais quando nós achamos que estas coisas vão ser um pagamento pelos pecados que cometemos. Não é a gente que paga. O preço foi pago, Cristo pagou o preço. E aí o que Deus quer, de novo, humildade, contrição, arrependimento. E quem conduz esse processo é o Espírito Santo. Quando pela lei nós somos confrontados, Jesus diz, todo que se humilha será exaltado. A humildade vem pela lei. Quando a lei nos confronta os nossos pecados, a exaltação vem pelo Evangelho. Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte, porque o salário do pecado é a morte, é lei, é confrontação, nos leva, olha, eu mereço a morte eterna, condenação eterna. Mas Paulo segue, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
aqui está o Evangelho. O Evangelho nos exalta. E olha o que ele diz. O dom gratuito não é mérito nosso. É Cristo quem fez. O perdão e a salvação são graça de Deus. Graça é um favor imerecido. Não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas do que Cristo já fez por cada um de nós. Paulo também fala isso aos Efésios, capítulo 2. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Os fariseus se gloriavam de suas obras, por isso desprezavam os outros. Quando nós achamos que é por obras, nós podemos nos achar melhores do que os outros. Mas a salvação não depende das obras, é graça de Deus, é misericórdia divina. E Deus perdoa e salva todos aqueles que humildemente reconhecem a sua dependência, reconhecem os seus pecados e confiam nos méritos de Cristo, aquele que foi perfeito em nosso lugar. Humildade e dependência. E Jesus deixa claro a questão da independência quando, na sequência da parábola, ele diz o seguinte: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quando Jesus fala que o reino de Deus é das crianças, e ninguém entrará no reino de Deus se não o receber como uma criança, muitos dirão que, porque as crianças são inocentes, são puras, não têm pecado. Não é verdade. Isso é um grande equívoco. Jesus não está falando da pureza, da inocência das crianças. Quem lida com crianças pequenas sabe. Desde cedo, elas manifestam a malícia. Através da própria birra. Quando lá nos primeiros dias, nas primeiras semanas de vida, a criança percebe que quando ela chora, ela tem atenção. E às vezes a mãe, o pai estão lá, precisam fazer alguma coisa, mas ela começa a fazer birra. Por quê? Porque quer atenção. O que isso é? Senão a manifestação do pecado. Davi dá a resposta no Salmo 51, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Toda criança já nasce em pecado. Ela é pecadora desde a concepção, desde o ventre materno. E até por isso nós batizamos crianças, porque o batismo perdoa pecados. Quando Jesus ilustra o entrar no reino de Deus com as crianças, ele fala não de inocência e pureza, mas de dependência. Crianças são extremamente dependentes, totalmente dependentes de adultos. Não fossem os pais, os adultos, crianças jamais chegariam à fase adulta. É disso que Jesus está falando. E além de serem totalmente dependentes, na época de Jesus, as crianças eram desprezadas e rejeitadas pela sociedade justamente por isso, por causa da dependência dos adultos. Mas é justamente para essas pessoas que muitas vezes são desprezadas e rejeitadas, assim como crianças eram desprezadas e rejeitadas naquela época. Para pessoas que reconhecem a sua dependência de Deus, assim como crianças são dependentes de adultos. É para esses que Jesus traz alívio, paz e perdão. O publicano foi desprezado, ele foi rejeitado, mas ele reconheceu a sua dependência e por isso teve o perdão. Tantos outros eram rejeitados na época de Jesus, desprezados pelos religiosos, mas eles reconheciam a sua dependência, reconheciam os seus pecados e por isso receberam o perdão. Nós temos também um exemplo no Antigo Testamento, o texto que foi lido, Gênesis capítulo 4, 2 irmãos oferecendo sacrifícios a Deus. Um teve oferta aceita, outro não. Por que será que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Não tem nada a ver com o que eles ofereceram. Um ofereceu cereais, outro animais, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a postura de cada um deles. Abel teve uma postura de humildade, de dependência. Assim ele se aproximou diante de Deus. Enquanto Caim teve um espírito de orgulho, de desprezo e arrogância. É por isso que Abel foi aceito e Caim foi rejeitado. O nosso relacionamento com Deus, ele requer humildade e dependência.
Somente assim nós receberemos a sua graça, o seu perdão e a sua salvação, entre tantas outras bênçãos que Deus concede. Nos espelhemos no exemplo do publicano que é mencionado por Jesus na parábola. Olhemos para o exemplo de Abel, que também teve essa postura de humildade e dependência. Que o Espírito Santo desperte em nós cada vez mais esse espírito de humildade e dependência, para que assim vivamos constantemente sobre o perdão de Deus e recebamos continuamente a sua graça. E assim vivamos em amor, em comunhão e harmonia com Ele e uns com os outros. Amém.